Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Nova Shekinah FM 101.9 pelo www.novashekinahfm.net. Nesta manhã gloriosa, agora 9h03 da manhã, deste dia maravilhoso que nos fez o Senhor, segunda-feira. Chegou o momento de nós abrirmos a Escritura Sagrada, a Palavra Santa do Senhor. Vamos deixar aqui um versículo para os amados ouvintes, nesta manhã gloriosa. Uma palavra bastante conhecida que se encontra em Atos, capítulo 16, verso 31, que diz: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia! Deus abençoe os amados irmãos e possa aplicar a sua palavra a cada coração nesta manhã. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto bem conhecido de todos nós, a Igreja do Senhor Jesus, já que é um texto comumente pregado, né, nas igrejas pela maioria, né, dos irmãos em Cristo. Os pregadores usam muito esse texto aqui para anunciarem, né, as boas novas, falar sobre a salvação em Cristo Jesus. Muito bem. O que nós queremos deixar para você nesta manhã aqui? Uma promessa preciosa do Senhor Jesus, em vários aspectos, inclusive sobre o cumprimento desta palavra. O que aconteceu para isso acontecer, para Paulo ser usado por Deus dizer isso para este carcereiro, né? Esse texto ele vai começar, na verdade, esse acontecimento que culminou na salvação deste carcereiro, vai começar lá atrás, quando Paulo ele vai ir para o lado da Ásia e Deus fala para ele não ir, o Espírito Santo lhe impede, porque o Espírito Santo ele é quem nos guia. Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Não é? Quem tem que guiar não é nossa carne, nosso querer. Não devo fazer a minha vontade na obra de Deus, e sim a vontade do Senhor. E Paulo, ele entende isso pelo Espírito Santo, então aparece um varão durante a noite, num sonho, e diz, passa na Macedônia e nos ajuda. Alguém estava precisando da ajuda de Paulo. Aleluia! Paulo ia ser enviado para alguém. E Deus quer te enviar, quer fazer de você instrumento para alguém. Aleluia! Então Paulo, obedecendo a voz do Espírito Santo, concluindo que Deus queria que ele fosse naquele local pregar a palavra, ele vai. Chegando lá, o que vai acontecer ali, amados irmãos? Vai acontecer um episódio ímpar, né? Que você não vai ver no Novo Testamento. Eles procuram um lugar para orar. Havia uma mulher chamada Lídia, catadora de púrpura. O que era púrpura, irmãos? Na época, só havia a maioria das pessoas com aquelas vestes marrom, aquelas roupas feias, surradas. Então, a pessoa que tinha uma roupa púrpura, ou seja, uma roupa roxa, somente ricos. E de que muitas pessoas viviam? Né, de catar caramujo na beira do rio. Né, e aquele caramujinho, depois de catar bastante, tirava-se a substância roxa, de onde se extraía a tinta púrpura. E Lídia, que é uma mulher que ouvia a palavra do Senhor, o Senhor abriu o coração, não é, para poder ouvir a palavra do Senhor, para receber, ela recebe Jesus. Então Jesus retira Lídia provavelmente, daquele ofício de catar púrpura, de extrair daquele lugar da sujeira, para poder botar ela para ser uma serva do Senhor. É assim que Deus faz, né? Tira a mulher da prostituição, da cracolândia, da imundícia, o homem também, e transforma no filho do Deus vivo. Talvez você fale nesta manhã, mas todos somos filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, você que não recebeu Jesus, você não é filho de Deus, você é uma criatura, é bem diferente, tá? Se você é uma pessoa rica, um milionário, e você tem uma herança para deixar, você não vai deixar para criaturas, você vai deixar para seus filhos, ok? Assim também a Bíblia diz que se somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, ou seja, temos direito à herança do Pai, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ei, corra para ser filho de Deus, deixa de ser criatura, seja promovido nesta manhã para filho de Deus. Aleluia! Então vamos chegar lá onde nós lemos o texto. Paulo ele prega o Evangelho, daí os dias, a Bíblia diz por muitos dias, existia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e dizia, estes homens que nos anunciam a palavra de Deus são santos homens de Deus. A princípio Paulo não fala nada. Por que Paulo não fala nada? Vamos chegar lá.
A Bíblia não diz que ela falou isso um dia, mas diz que ela fez isso muitos dias. Aquela jovem chegava e dizia: esses homens que nos anunciam a palavra de Deus são santos servos do Deus Altíssimo, são santos homens de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Então, nós vemos que ela não estava mentindo, ok? Estava falando a verdade, só que aquilo ali era um espírito de adivinhação. Paulo vê ela fazendo isso muitos dias. Por que Paulo não repreende no primeiro dia? Há 12 motivos. Primeiro motivo, provavelmente Paulo estava na prudência para que porventura não pecasse contra o Espírito Santo, tá? Por quê? Porque se fosse o Espírito Santo, ele estava numa situação difícil. Porque ele poderia estar blasfemando, atribuindo uma obra do Espírito Santo ao diabo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma pessoa ser usada por Deus e você falar que é o diabo, não é? Você repreender. Está cheio de mestres da lei aí, doutores da lei, doutores da teologia, blasfemando contra o Espírito Santo. Uma pessoa usada em profecia, ela fala que é o diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Então Paulo, na prudência, pode ter sido isso, ele viu aquela jovem falar isso, parecia uma profecia, então ele por prudência buscou a Deus e esperou para repreender, guiado por Deus e saber o que está falando, aleluia, não é? Então ele vai, depois de muitos dias, ele repreende, tá? Então provavelmente Paulo ficou em oração e esperou a segunda coisa, que é a revelação do Espírito Santo, não é? Para poder fazer aquela obra ali, para desmascarar aquele demônio. Então quando eu ouço uma profecia, você veja que aquela palavra não foi uma palavra ruim, foi uma palavra boa. Essa é a segunda coisa. Paulo, ele poderia pensar: não, isso é uma coisa boa, não importa quem está falando, deixa eu aceitar isso, né? Porque nós somos servos do Deus Altíssimo mesmo, né? Então Paulo poderia aceitar, mas ele, mesmo sendo a palavra boa, é como se ele estivesse falando assim: olha que diabo, não vem querer me bajular porque eu não aceito de você elogio, aleluia, eu não quero nada do diabo, nem uma pequena ajuda, aleluia, eu não quero ajuda tua não, Satanás. É isso que Paulo está falando assim: cala-te, espírito imundo, sai dela, espírito de adivinhação. Expulsou e aquela jovem é liberta. Como aquelas pessoas ali, os senhores, né, daquela jovem, ganharam muito dinheiro com esse espírito, usando esta jovem, eles ficam furiosos e cria-se ali um tumulto, né, uma sedição, e Paulo é levado até os magistrados e Paulo é preso por causa disso. Muito bem. Paulo está preso agora e ele leva muitas chicotadas, muitas chibatadas, não é? E após levar todas essas chibatadas, a Bíblia chega a dizer que ele estava com vergonha, ou seja, cortes profundos nas costas. Ele, juntamente com Silas, próximo da meia-noite, cantavam e oravam hinos a Deus. E aí chega onde nós lemos a palavra nesta noite, que quando eles cantavam e oravam, as paredes e as portas das celas se abriram, né? As portas se abriram, os cadeados se abriram, houve todas as portas abertas para aqueles que estavam presos, não é? E o carcereiro que acorda vendo aquela situação, o carcereiro sabe que vai ser morto, né? O carcereiro sabe que vai ter que pagar com a vida a fuga dos presos. O carcereiro é um homem, digamos assim, que tinha um senso de justiça, porque ele sabe que o erro da negligência foi dele, ele está dormindo. Então ele pensa: eu vou pegar minha espada, vou deitar sobre a minha espada e vou me matar. E Paulo lá de dentro, tá, não vendo nada, Paulo vai dizer: não faça isso, porque nós estamos aqui. E ele, todo trêmulo, pula dentro da cela e diz: que faremos, senhores? O que farei eu para que seja salvo? E Paulo diz: creia no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Chegamos na leitura desta manhã. Amados irmãos, primeira lição que nós aprendemos, para você pregador, você irmão em Cristo, é que almas que Jesus já pagou o preço, pode custar também o nosso preço. Aleluia. Paulo poderia muito bem falar assim: estou sendo escorraçado dessa cidade por ter, né, pregado o evangelho e agora sou lançado num cárcere. Ele podia simplesmente se lamentar ali atrás das grades e falar: Deus, por que tu nos trouxe aqui? Por que tu nos trouxe nessa cidade que nem quer a tua palavra? Este povo não te ama, este povo não te quer, Jesus. O que eu estou fazendo aqui, meu pai? Ah, não quero mais não. Ah, desse jeito assim eu não quero mais. Ah, meu pai, e começar a se murmurar. Mas, se Paulo faz isso, provavelmente o cárcere não ia tremer. O cárcere não tremendo, tá? Aquele carcereiro não ia ser salvo. Mas toda esta obra, desde a saída lá da Macedônia,
da saída da revelação para que fosse para a Macedônia, até expulsar aquele espírito, até chegar a ser preso, as chibatadas nas costas, chicoteadas, eram para um propósito, para que Paulo ganhasse esta família e deixasse esse exemplo para nós. Aí você pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo outro? Meu Deus, por que minha vida está assim? Deus tem um propósito. Se você serve a Deus, isso vai culminar em salvação de almas. Aleluia! É o preço que Paulo pagou. Então Paulo não murmura, ele canta e ora próximo da meia-noite. Eles cantavam e oravam. Aleluia! E houve ali um terremoto, houve um mover do Espírito Santo. Interessante é que eles não tinham motivos para louvar. Talvez você fale assim, mas eu estou enfermo, não tenho motivo para louvar. Eu estou com as portas fechadas, eu estou na prova. Não é? Você já viu pessoas se lamentando, eu não sou feliz. Para que eu vivo? Para que eu existo? Paulo tinha motivos para louvar? Estando preso, irmão, num cárcere, preso com as pernas no tronco, em que também corria, inclusive, risco de ser morto. Não é? As cadeias de hoje era uma suíte em comparação com aquelas masmorras, né, com que essas pessoas eram presas, aquelas paredes com lodo, né, era jogado como bicho no tronco, correntes, chicotadas. Então, Paulo tinha tudo para não louvar. Talvez você fale assim, eu não tenho motivo para louvar. Me mostra qual o motivo que Paulo tinha para louvar, amados irmãos. Aleluia! Ele só tinha motivo para murmurar, mas o motivo para murmurar não significa que ele tinha que murmurar. O motivo para não ter motivo de louvar não significa que ele não devia louvar. Aí é que está a grande questão. Você fala assim, eu não tenho motivo para estar louvando nem cantando, eu estou triste. E quem te falou que você precisa ter motivo? Se você começar a adorar, mesmo na prova, você vai ver o sentido real do verdadeiro adorador. Aleluia, porque louvar na hora da bênção é fácil. Louvar na hora que a bênção chegou, isso não é fé. Nós vemos pessoas aí, irmãos, que estão atrás de uma bênção muito grande e elas só sabem murmurar. E quando a bênção chega, elas falam assim, obrigado, Senhor, eu sabia que essa bênção, eu não sabia nada. Você só sabe reclamar. Aleluia. Dá glória a Deus nesta manhã na prova. Dá glória na luta. Aleluia. Diga aleluia com a porta fechada e a porta vai abrir. Aleluia. Adora o Senhor no meio desta dor aí, desse sofrimento. E você verá se Deus não fará um milagre na tua vida. Aleluia. Deixa eu dar uma aguinha. Então nós vemos aí o cumprimento, não é? Paulo ele vai dizer para... Deixa eu botar aqui o fundo musical. Nós vemos ali Paulo, meus irmãos. Como é que tá meio ruim aqui? Aleluia. Nós vemos Paulo dizer então para aquele varão, quando ele pergunta, o que faremos? Paulo diz, crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Você veja que para ter salvação na tua casa, você precisa primeiro crer. Né? Se você crer no Senhor Jesus, será salvo não só tu, mas também toda a tua casa. Mas primeiro você também tem que crer. Como que você pode esperar a salvação, né, dos seus filhos, do seu parente, se você está na igreja e nem você crê? Aí você fala assim, eu creio. Mas você quer saber de uma coisa? Não basta somente crer, porque os demônios creem que Deus existe. Creem e ainda se estremecem. Os demônios creem e se estremecem de medo, porém não obedecem. Então, não basta você dizer que crê, mas você precisa obedecer a Deus. Obedeça ao Senhor. Você está em obediência a Deus? Aleluia. Então, a promessa se estenderá para o filho, para a esposa, ou da esposa para o esposo, não é? Deus estenderá a salvação por toda a sua casa. Mas primeiro você tem que crer. Porque eu vejo hoje as pessoas, as mulheres, por exemplo, cobrando a salvação do marido, mas só porque ela vai na igreja, mas em casa ela é o próprio diabo. Né? É contenciosa, é rixosa, é como um gotejar contínuo em dia de chuva. Pim, 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 pim. Rixosa. Então a mulher rixosa, ela não tem como cobrar de Deus de salvar o seu esposo, senão ela está salva. Não é? Como Pedro vai dizer que a mulher, ela ganha o esposo pelo seu porte, sem palavras. Como assim?
O teu esposo te conhecia, sabia como você era. Agora você é uma mulher cristã e ele te olha e você não precisa pregar para ele. A sua vida já é uma pregação. Ele vai olhar e vai dizer, realmente, minha mulher mudou. Eu quero ir nessa igreja dela. Nossa, porque ela era demais, não é? Ela era rebelde, contenciosa, rixosa, mas agora essa mulher, ela simplesmente obedece, né? É uma mulher muito abençoada. Então ele vai querer ir por causa do porte e também o varão. A mulher tem que olhar para o varão e falar assim, a mulher às vezes não é crente, ela vai falar assim, nossa, eu quero ir para a igreja também, porque meu marido mudou, não é? Mas ela olha para o varão, e o varão continua a mesma criatura, não é? Mexe com mulher na rua, vive em prostituição, é adúltero, aleluia, e está lá na igreja, e às vezes está até no ministério, né? Então isso é falta de vergonha na cara. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Como que o Senhor vai salvar a tua casa, se não, nem você é salvo? Aleluia. Então o carcereiro vai crer de coração e toda a sua família vai ser salva. Nesta manhã, é amanhã que nós vamos orar por salvação nas famílias. Vamos orar, aleluia, para que a salvação chegue no teu lar, na tua família, nos teus entes queridos. Aleluia, chegue atrás das grades, nos hospitais, nos lugares mais longínquos. Quem sabe você está aí, né, nos lugares bem distantes, Manaus, Amazonas. Né, já temos notícia de pessoas que estão ouvindo de longe aí a nossa programação aqui do Rio de Janeiro, pessoas do Acre, pessoas de Goiás. Né? Não estou falando que Acre é fora do Brasil, não, tá falando de pessoas distantes. Aleluia! Porque pela internet estas ondas amigas estão chegando, né, em vários locais, África, não importa onde você esteja, nós vamos estar orando para que as portas se abram, aleluia, as cadeias sejam abertas, as correntes sejam despedaçadas, e o Senhor entre com salvação, com libertação nesta manhã gloriosa, mas em primeiro lugar é necessário ter um conserto de você, tá entendendo, meu amado irmão, minha irmã? É necessário você primeiro crer, é necessário você ter transformação de vida, aleluia, por quê? Porque nossos filhos, eles espelham-se em nós, não é? Eles querem seguir o caminho do Senhor, mas querem olhar para nós e falar assim, realmente, eu quero ser um dia igual ao meu pai, porque meu pai, minha mãe, são homens, mulheres de Deus, são servos mesmos, fiéis a Deus. Então, quando eu for um crente, eu quero ser um crente assim. Já viu quando você olha para um homem de Deus, ou para uma mulher de Deus, você sendo varão, e você sendo varão, você olha para o varão e fala assim, eu queria ser igual esse pregador. Aleluia! Né? E aí eu te faço a pergunta, será que você está passando, né, algo para as pessoas e as pessoas te olham e dizem quero ser igual a ele, quero ser igual a ela, ou você tem escandalizado o Evangelho? Então nesta manhã você precisa refletir, é uma manhã de reflexão aqui, porque chegamos em um tempo em que as pessoas, muitas delas, têm estado na igreja e elas têm entendido de forma errada de que a salvação está relacionada aos bens materiais. Então, se ela tem um carro do ano, uma casa boa, não é? Se ela tem condições financeiras, ela acha que aquilo ali é Deus. E pode também não ser. Não é? Pode também não ser. Por quê? Porque nós vemos o ímpio, o pecador, muitas vezes ele prospera, não é? Ele prospera, ele se enriquece, mas não quer dizer que a sua riqueza, o seu dinheiro vai salvar ele. Não é? Mesmo porque no momento da morte, o dinheiro não vai poder comprar a salvação. Aleluia. O seu dinheiro, ele vai para o inferno com o dinheiro e tudo. Não é? Mas muitas igrejas pseudo-cristãs, através do engano da teologia da prosperidade, têm anunciado que se você é uma pessoa que passa, digamos assim, não vou dizer provações financeiras, porque embora você possa passar, mas o justo ele nunca mendigará o pão, diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, mas eles têm pregado que os benefícios materiais estão relacionados a uma vida cristã vitoriosa, quando não é verdade. Nós vemos Paulo e Silas debaixo de prova. Nós vamos ver o crente da igreja de Esmirna, o Senhor dizer para ele, eu sei a tuas obras, a tua pobreza, mas tu és rico. Como quem diz, você é pobre financeiramente, mas é rico na fé. Nós vamos ver Tiago ele falando, não escolheu porventura Deus os pobres desta terra para ser ricos na fé e herdeiro do reino que o Senhor preparou aos que o amam. Nós vemos justamente acontecer o oposto na igreja da Laodiceia. Eles batiam no peito e diziam, rico sou, tenho enriquecido e de nada tenho falta. E o Senhor diz, tu diz que é rico,
que tem tudo e nada de falta, mas não sabe que você é um pobre, cego, nu e miserável. Como quem diz, você pode ter as coisas materiais, mas você é um pobre espiritual, você é um miserável espiritual. Aleluia, você tem nudez espiritual. Aleluia. Então, nesta manhã, isso vem arrancar e jogar por terra essa heresia de dizer que as coisas materiais estão relacionadas à salvação da alma. Então, nesta manhã, mesmo que você tenha coisas materiais, você pode até ter, mas você não é. Aleluia. Você é como Naamã. Naamã, o Ciro, a Bíblia vai dizer que ele era um varão valoroso. Ele era um varão valoroso, porém leproso, porque ele vestia suas vestes, sua farda, ele era um general poderoso, né? Através dele ele tinha tido muitas vitórias, né? E o rei da Síria o estimava muito, tinha no seu cargo de altíssima confiança, as pessoas batiam continência para ele, prestavam-lhe reverência, onde ele passava as pessoas temiam, falavam, lá vai o grande general, lá vai aquele grande homem, lá vai aquela pessoa ali que ele é uma pessoa muito importante. E a sua farda disfarçava o que havia por dentro. Então a Bíblia vai dizer que ele era um varão valoroso, porém leproso. Você pode ter um grande cargo, você pode ter uma grande condição financeira, você pode ser uma pessoa importante para a sociedade, mas você está leproso por dentro. O que é lepra? A lepra significa hoje o pecado. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Isaías 58, Isaías 59, na verdade, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, a lepra do pecado te separa de Deus nesta manhã. Então, mesmo que você tenha condições, seja ela quais forem, tá? Se você não se arrepender dos teus pecados, você está nesta lepra que te separa de Deus. Tá? Então, esse evangelho falso não tem salvo pessoas, não tem trazido pessoas ao arrependimento, e sim tem trazido pessoas para buscar aquilo que Jesus pode dar. Nós vemos que quando Jesus multiplica os pães e peixe, ele atravessa para o outro lado do mar da Galileia, e muitos barquinhos seguiram Jesus após ter atravessado. E alguns chegam para Jesus e dizem, mestre, quando chegaste aqui, e Jesus disse para ele, eu sei que vocês estão me seguindo não porque eu sou, nem pela minha palavra, mas sim porque eu dei pão para vocês e vocês vos saciaste. Trabalhai, não pela comida que perece, ou seja, não venha atrás de mim por causa daquilo que eu posso dar, aleluia, sim, por aquilo que eu posso dar materialmente, mas sim por causa da vida eterna, porque esta comida vai perecer, essa comida vai passar, aleluia, os bens materiais vão passar, tudo isso não pode trazer salvação para a tua alma, então amanhã de você se arrepender, meu irmão, aleluia, amanhã de arrependimento também, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Para ser salvo tua casa, você precisa crer primeiro. Então nós vamos estar clamando ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, que pode mudar essa situação aí. Quem sabe você está pelejando aí com o filho, né, rebelde, viciado em drogas, está atrás das grades, né, vive no pecado. Né, irmão e irmã, nesta manhã, que venha se cumprir esta promessa. Crê no Senhor Jesus. Serás salvo não só você, mas também toda a tua família, toda a tua casa. Esta bênção vai se estender, aleluia, sobre toda a tua família. Porque quando Deus promete, irmão, aleluia, Ele cumpre. Esta promessa aqui é a promessa da palavra, aleluia. É uma promessa que não é feita por um homem, mas é feita pelo próprio Deus. Então você pega esta promessa para você. Creia no Senhor Jesus. A palavra crer, ela sempre está no presente. Você crê hoje. Você não crê ontem, mas você crê hoje, aleluia. Quando chegar amanhã você crê também, aleluia. Mas amanhã vai estar a prova, vai estar a luta, você crê, aleluia. Ah, mas amanhã eu vou estar num vento, crê. Então você tem que estar sempre crendo, aleluia. Então vamos estar orando nesta manhã, independente de você esteja passando, aleluia. Creia que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Oremos em nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nesta manhã gloriosa que nos fez o Senhor, nós queremos te adorar. Te bendizer, Senhor, pela família dos teus filhos, da tua filha. Ó Senhor, nós cremos no milagre sobre esta família. Nós cremos, ó Pai Celestial, na salvação. Senhor, a tua palavra diz que Paulo e Silas cantavam e oravam hinos a Deus. E nesta manhã nós queremos te exaltar. Queremos bendizer a teu santo nome. Nós te adoramos, Senhor, te louvamos.
Senhor, ajuda este irmão, Senhor, não murmurar. Ajuda esta irmã, Senhor, não murmurar. Tu não tem parte com murmuradores, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que entre um novo cântico nesses lábios. Pai, que a murmuração saia agora em nome do Senhor Jesus e entre a adoração. Senhor, que o temor saia e entre a fé. Pai Celestial, que o medo saia e entre a valentia em nome do Senhor Jesus. Ó Pai Celestial, que nesta manhã a apostasia, a falta de fé saia e entre a fé. A fé genuína, Senhor, que vê o impossível, que crê naquilo, Senhor Deus, que o homem normal não pode crer, que consegue ver pela fé, Senhor Deus, o mar aberto, mesmo que o mar esteja fechado, que consegue ver, ó Pai Celestial, morto ressuscitado, mesmo ainda que o morto esteja fedendo. Então eu creio, ó Pai Celestial, na salvação desta família, deste lar, deste irmão e desta irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.